Olá, seja muito bem-vindo ao segundo Congresso Brasileiro de Transporte e Material Biológico. Nessa palestra, né, de hoje, nós vamos conversar sobre ocorrências e não conformidades no transporte de material biológico. Me apresentando, meu nome é Laura, eu sou diretora de Regulação e Qualidade da Long Life, sou advogada por formação. É, e caso queiram entrar em contato comigo pelo meu LinkedIn, o endereço fica à disposição e fiquem à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida. Para mim vai ser um prazer. É, Iniciando, então, vamos falar um pouquinho sobre o registro de não conformidade, né? A chamada RNC. RNC nada mais é do que um não atendimento a um requisito que foi pré-estabelecido, né? Esse requisito, ele pode ser de várias formas, né? Pode ser normas, de modo geral, né? Que no caso do transporte de material biológico, geralmente é uma norma sanitária, mas pode ser norma, municipal, estadual, normalmente, né? E também normas federais, normas das agências reguladoras de transporte, eh, transporte aéreo também, a ANAC, né? A Anvisa por ser sanitária, a NTT por ser transporte, mas são itens, requisitos que são definidos pelas normas e que a empresa, no caso, né, que realiza o transporte, ou mesmo o laboratório que realiza o próprio transporte, é, deve se ater a atender esses requisitos. Mas os requisitos podem ser outras coisas também, né? Podem ser regras internas que a empresa define para si mesma, isso gera um, um controle, uma segurança, né? Procedimental e jurídica, financeira também, né? Que aí você determina procedimentos internos e acaba analisando se eles estão sendo cumpridos, se não está tendo muito desvio, né? Isso para dar todo o suporte para as áreas principais da atividade. Uma obrigação contratual também, né? Um contrato que é definido entre partes, pode definir certo requisito, e se isso não tivesse sendo atendido por uma das partes, isso também pode gerar um registro de não conformidade. É, Ou seja, né, existem várias formas aí de se registrar uma não conformidade, tudo vai depender de qual é esse requisito que foi estabelecido, né? Bom, de que formas uma RNC ela pode ser identificada, né? Ela é proveniente de que instrumentos e quais ferramentas? A gente pode citar a auditoria, é uma boa ferramenta para assim, identificar as não conformidades que estão acontecendo nos processos, né? Então é importante ter um cronograma de auditoria, né? Algo mais definido e desenhado, como estabelecimento anual de auditorias, quantas vezes vai ser auditado o processo, ou determinado parte interessada, cliente, fornecedor, né? Fazer auditorias de processos que normalmente a empresa ou o laboratório passa, então se é fiscalizado pela vigilância, fazer uma auditoria muito próxima, né, revisando todas as documentações, todos os itens que geralmente os órgãos fiscalizadores fazem, assim como auditorias externas contratadas, né, certificações. Então, é sempre importante ter uma regularidade, porque isso também demonstra uma capacidade de organização, né, dos processos, segurança para os clientes, dá uma sensação, né, de segurança. Reclamações de clientes, né, ou seja, alguns clientes que não ficaram satisfeitos com alguma parte do processo que foi previamente combinado, isso também gera um registro, né, e de não conformidade também. Indicadores não atingidos, ou seja, a empresa define indicadores mínimos, né, para serem atingidos, ou mensalmente, semestral, anual, e a partir desses indicadores, eles não sendo atingidos, eles não colocando vamos supor que as metas, as métricas estejam de acordo com uma expectativa
real, né, e possível desse indicador, então o não atingimento dele pode ser gerado uma não conformidade para a tratativa, de por que não está sendo atingido, o que está acontecendo que não está sendo possível atingir, né, determinado indicador. Além disso, dados que são apurados, são gerados, principalmente quando você tem sistema, informatização, isso gera dados, e esses dados podem gerar observações importantes na rotina dos procedimentos, né, também. Então, isso daí, a partir daí também pode se gerar uma não conformidade, né? Verificação do requisito, se o requisito não está conforme, isso gera um registro de não conformidade, que aí devem ter ações corretivas e preventivas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, porque na RDC 504, que é a RDC da Anvisa que ah, trata sobre transporte de material biológico, no artigo 6º, ele vai constar a necessidade de se registrar, investigar e dessas apurações tomar ações corretivas e preventivas, né? Essas ações que, que devem ser tomadas, né, pensadas, analisadas e tomadas. Então, o primeiro passo aí que a gente viu é o registro. O registro, ele vai ser definido, de que forma vai ser feito. A norma sanitária, né, não define de que maneira tem que ser feito o registro. Certificações já são mais criteriosos com as informações, mas o formato do formulário, do registro, acho que está pacificado de que pode ser tanto por sistema quanto por formulário de um documento, né? Um documento Word, um documento Excel, algum documento dessa forma. Então, por exemplo, esse em tela é uma forma como a LogLife costuma fazer os registros de não conformidade. A gente define as informações que são necessárias, né? A data, um campo de descrição, tem campo de anexo se precisar. Se teve algum desvio, né, ou algum prejuízo, a gente também faz um controle disso. As diretorias, quem está sendo responsável por aquele processo, né? Porque é sempre importante que a pessoa que vai responder a, a não conformidade, ela precisa saber do processo que ela está sendo, o processo que está sendo identificado algum desvio, né? Porque a não conformidade nada mais é do que um desvio de um processo que já está definido, ou mesmo do que não está definido, mas que por isso mesmo não está definido, deve ser pensado, né, analisado para que se defina. Então, esse é um exemplo de registro. Existe registro assim também, né? Num documento com mais informações, mais detalhes, é, mas que atinge a finalidade de maneira igual. A partir do registro, então, nós vamos investigar o que que aconteceu, ou seja, buscar a causa raiz. Causa raiz é um dos itens muito importantes de se tratar em uma não conformidade, porque você vai buscar, né, o que levou aquele desvio, os motivos pelos quais houve um descumprimento desse requisito. Então, é um momento de análise que não deve ser feita de maneira leviana, né? Tem que se analisar com mais é, afinco esse momento de investigação. Então, vamos supor, por exemplo, um exemplo é esse trecho de um processo que existe, né? Então, nós temos e-mails de boas-vindas a novos clientes, né? É, e que a equipe seja informada. É feito um treinamento inicial, mostrando o sistema, os fluxos, como é que tem que ser, né? Todo com relação à organização da parceria entre as partes que estão negociando. E aí existe esse momento que é saber se vai gerar aumento de insumo, que isso é importante, por exemplo, para o desenvolvimento, para o desempenho do serviço como uma transportadora, porque a gente faz uma gestão também do que é utilizado, né? Os insumos que são utilizados na prestação de serviço. Considerando que o cliente vai utilizar insumos próprios,
Isso quer dizer que não teria nenhum aumento de insumo para esse novo contrato, essa nova parceria. Agora, de outro modo, se vai ter utilização de insumos próprios, o fluxo define que tem que ser criado um atendimento. Vamos supor, então, que o desvio seja nisso, não foi criado esse atendimento. Então, a causa raiz vai se debruçar, num caso mais simples, né? É, o porquê que não teve essa análise no momento, né, da realização do processo, de que iria ou não aumentar o insumo utilizado. Ah, foi por esquecimento? Ah, foi porque não utilizou a plataforma que deve ser utilizado para fazer todo o acompanhamento junto com o cliente? Ou mesmo porque não existe em nenhum local do processo que tenha esse questionamento. O fluxo pode estar definido, mas no momento da realização da atividade, esse questionamento não pode não estar presente, por exemplo. Então, foi definido isso. Vamos dizer, vamos supor então que seja isso. Não tem uma definição dentro do fluxo, no momento que vai ser realizado, essa pergunta, né? Vai gerar aumento ou não de insumo. Avaliado isso, então, nós vamos avaliar as ações corretivas. O que que é uma ação corretiva? É uma ação que você vai realizar imediatamente após a identificação da RNC. Então, foi definido que gerou aumento, mas isso só foi percebido quando o local ficou completamente sem insumos para atendimento da demanda. Até pode não ser essa demanda nova, pode ser outra, mas porque como no local teve esse aumento de insumos, né, de utilização, porque aumentou a quantidade de serviço no local, isso só foi percebido quando, de fato, houve a falta do insumo, né? Que é um dos riscos que são identificados. Então, houve furo de estoque no local. Para a ação corretiva, como foi gerado uma RNC, a ação corretiva é voltar exatamente com o fluxo que já existe. Então, para resolver, seria criar o atendimento. Então, causa raiz é uma coisa que a gente viu que foi por falta de existir no processo, um checklist, por exemplo, dessa questão, e a falta do que foi feito foi exatamente o atendimento, né? Criar uma comunicação ao setor responsável que vai conseguir enviar mais insumos, que vai controlar esse envio de insumos. Então, a ação corretiva é exatamente a criação do atendimento. Ou seja, não tinha sido feito, como não foi feito, é só restabelecer o fluxo como deveria ter sido. Então, a ação corretiva, vamos dizer, ela é a mais fácil de se identificar, né? A mais fácil de se mostrar e regularizar. Diferente da causa raiz, que nele necessita um pouco mais de investigação, né? E diferente também da ação preventiva, que na certificação da ISO é chamada de ação corretiva, por isso que dá alguns é, desentendimentos, né, de nomenclatura, porque, por exemplo, a norma da RDC fala em ação corretiva e preventiva. E na certificação da ISO, por exemplo, fala-se de ação imediata e ação corretiva. Tem um pouquinho dessa diferença de nomenclatura. Mas o intuito é sempre o mesmo, né? Prevenir e neutralizar a causa raiz. A ação preventiva, ela tem sempre que estar voltada para ser analisada a causa raiz. Então, não será considerado uma ação preventiva que nada tem nenhuma correspondência com a causa raiz. Pode ser que a causa raiz, no final das contas, esteja mal identificada. Isso também pode acontecer. Mas normalmente é, a causa raiz é definida e a ação preventiva, de modo geral, não neutraliza ela, então ela acaba não sendo eficiente, né, para prevenir mesmo o problema. Então, a causa raiz, a ação preventiva, desculpa, nesse processo que a gente está dando como exemplo, pode ser que
gere um checklist no meio do processo, dentro do sistema mesmo. Isso é algo bem tranquilo de ser gerado quando se tem um sistema, né? E isso vai reduzir a falha do analista, por exemplo, que está tomando conta desse processo, né? Vai, por exemplo, ter uma pergunta, vai ter exatamente essa pergunta no processo. Se vai gerar aumento de insumo no hub, sim ou não. Se não, o processo pode se encaminhar. Se sim, provavelmente vai dar um impedimento para que antes disso tenha criação do atendimento, conforme o fluxo está determinado. Muito importante essas fases, mas depois das definições do que será feito, né, do que foi identificado, investigado, é realmente verificar se a RNC ela foi cumprida. Então, é muito importante é, destacar, né, a questão dessa sensação que a RNC foi cumprida, foi resolvida, né? É uma análise crítica da, da não conformidade. Essa não conformidade, ela não precisa ser analisada logo depois que foram tomadas as ações, né, ou foram identificadas as ações a serem tomadas ainda. É, mas é importante que esse momento de análise crítica seja feito e essa determinação do período deve ser determinada internamente, é, porque, por exemplo, a norma não define, né? Mas tem que mostrar as eficácias das evidências, né? Então, é sempre bom perguntar, realizar certos questionamentos. Se ações que ali estavam escritas e definidas, né, nesse registro, elas foram realizadas de fato, se elas foram eficazes e se elas foram eficientes. Muito importante a gente ver se as ações, elas, além de resolverem o problema, elas também foram eficazes e eficientes na resolução dele. Então, se as ações foram realizadas, ótimo. Trazer as evidências de alguma maneira, né? Um documento da, da realização daquela atividade, daquela tarefa, ou mesmo um print, né? Se a questão era criar um checklist dentro do sistema, mostrar que no sistema tem esse checklist agora, a partir da não conformidade definida, né? As ações foram eficazes, desculpa, se houve ou não houve a neutralização da causa raiz, né? Isso tem que ser questionado depois das ações serem tomadas, né? As ações elas foram eficientes, ou seja, ela não chegou a burocratizar o processo desnecessariamente. Ou seja, eu levava a fazer um processo em 5 minutos, agora eu faço em 20. Eu posso evitar um erro de ser realizado, beleza. Mas valeu a pena eu gastar 4 vezes o tempo que eu gastava antes para realizar? Então, é importante analisar, né, a eficiência dessas medidas, se elas foram tomadas com bastante eficiência. Sem reincidências, isso com certeza tem que ser, vamos dizer, um requisito, né, de verificação, porque se o mesmo problema continuou acontecendo, quer dizer que a ação, as ações tomadas, elas não foram eficientes nem eficazes, né? Eu, eu gosto de definir tempo, né, de resolução, e esses tempos de resolução é bom tá definido em documentos, em normas gerais internas, que são os procedimentos, os POPs, né? Então, tempo de resolução, por exemplo, a etapa de abertura, que ela seja mais imediata possível, né, até em 24 horas, para que toda a situação esteja ainda fresca, né, na cabeça das pessoas que estão envolvidas no processo, que tiveram contato com essa situação de não conformidade. É, etapa de análise de devolução, quais são as etapas dessas? São a análise crítica, né, que é a causa raiz, a ação corretiva, a ação preventiva, de acordo com a gravidade, mas dentro de 24, 48 horas e 72 horas o prazo máximo, né, para esse tipo de devolução, principalmente para quando é cliente, né? A partir da reclamação de um cliente, é muito importante que
que esse tempo de resolução seja é, atendido, né? Seja feito. É, e, por fim, a etapa de acompanhamento e de fechamento, né, da retenção das comprovações, da verificação das evidências, de não repetição, de pesquisa de satisfação, de 3 a 6 meses, é um prazo ideal, né, para se fechar e finalizar e ter essa sensação de RNC cumprida. É, pois bem, então, registro de não conformidade está definido, né? Foi explicado todas essas etapas. E agora vamos fazer um diferenciamento entre registro de não conformidade e as ocorrências. Porque elas têm, as duas são formas de registro, tá? É, são formas de se documentar, de se formalizar situações que aconteceram no transporte ou nos setores internos, tudo isso vai ser registrado. Agora, o registro de não conformidade é um pouco diferente da ocorrência, porque ele é mais específico, a não conformidade, né? Nem tudo é não conformidade do processo, tanto de transporte quanto de certificação de, de ISO também. Então, a ocorrência, ela vai ser gerada em todo e qualquer registro do serviço. Então, vamos supor que foi preciso, ah, buscar mais materiais, mais insumos para um serviço. Isso não chega a ser uma não conformidade, compreende? Então, isso é uma ocorrência. E se ela é uma ocorrência, ela pode ser registrada para maior controle, né? Isso pode gerar muitas informações sobre o serviço. Você mapeia muito melhor toda a situação dos serviços, do atendimento, né, completo. Já a não conformidade vai ser só apenas quando não atender a certos requisitos. A ocorrência, ela não gera análise imediata, ou seja, vai ser aberto, vai ser inserido no sistema, isso vai para um banco de dados, de informações. Já a não conformidade, ela vai gerar uma análise imediata, porque ela já é um problema a ser resolvido, né? É um desvio de fluxo que tem que ser regularizado. Então, por isso, vai gerar análise imediata. Causa raiz, ação corretiva, ação preventiva. A ocorrência, ela vai gerar dados, e eu acho que essa é a principal função da ocorrência. Ela vai gerar enorme volume de informação para ser trabalhado, para ser gerado e analisado posteriormente. Por isso a diferença do registro da não conformidade. Não gera análise ali no momento em que se é registrado. Ele vai ser analisado no momento posterior, assim, quando for feito uma série de indicadores que como a gente viu mais anteriormente, é, é uma das formas de antecipar, né, que existe de identificar não conformidades. Já o registro de não conformidade, ela é uma oportunidade de melhoria sempre, e ela busca a solução de desvios. Então, a ocorrência não está buscando solução, está buscando registro, está buscando gerar dados, né? Ah, a ocorrência tem muito mais a ver e é importante que se faça esses registros externos, ou seja, de partes interessadas. Se eu utilizo um fornecedor para realizar determinada parte do processo, ele tem que ser registrado o que acontece, né? As falhas que acontecem com essas partes interessadas, para eu gerar também qualidade no serviço, é, na cadeia de serviço de produção toda, como um todo, né? A, a não conformidade, ela já vai ser registro de interesse interno. Ela pode até vir proveniente de outras partes. Por exemplo, reclamação de cliente é proveniente de uma informa de uma identificação externa, né? Mas como a não conformidade, como isso se torna uma não conformidade, isso é um registro de interesse interno, de resolução interna importante. É,
O registro de não conformidade, ele é obrigatório pelas normas, né? Então, a gente viu que no artigo 6º da RDC 504 e de diversas outras resoluções dos órgãos fiscalizadores e de normas de certificação também, a não conformidade é obrigatória, se identificar e se tratar elas, né? Já as ocorrências não são obrigatórias, né? Isso é uma opção de organização de informação, de geração de dados. Então, o que que a gente pode ver? Que a ocorrência, ela pode ser gênero, e a RNC ela é uma espécie desse gênero. O registro de não conformidade, então, ele está dentro das ocorrências, porque a ocorrência é todo e qualquer tipo de registro do serviço, até questões que não são o não atendimento a algum requisito, como é o registro de não conformidade. E aquelas que não têm o atendimento de requisito estão dentro de ocorrências ainda, mas elas são classificadas como não conformidade. Então, são duas formas aí, né, de organização, sendo que a RNC ela é uma espécie, ela está dentro ainda das ocorrências. Um fluxo que as ocorrências podem ter, então, como foi informado, a geração de dados, né? E esses dados podem se transformar em muitas outras coisas, muitas outras informações que geram controle, que geram previsibilidade, que geram maior segurança para os clientes e para os fornecedores, né? É, constantemente, como o transporte material biológico é um transporte delicado, né, de risco, identificado pelas normas, né? Da IATA, das classificações de produtos perigosos, é, ele tem que ter um critério, uma organização, de avaliação constante do seu processo, né, de definido. Então, a partir dos dados, é possível identificar não conformidades a serem tratadas, por exemplo, é, são identificados atrasos sempre numa determinada região, ou o SLA de determinada região, ela tá muito baixo em comparação a outras. Então, é possível criar um plano de ação, né? Criar uma não conformidade com investigação, com corretiva e com preventiva para sanar o problema dessa situação específica, que foi identificada geralmente identificada por dados. É claro que existem formas que a equipe pode verificar com o tempo que determinadas situações estejam acontecendo, mas com os dados, é, não é apenas intuição, né? Não é apenas uma opinião. Tem todo um respaldo por trás que justifica muito mais uma ação a ser tomada, né? E com os dados isso pode gerar uma visão espacial muito maior, né? Da extensão do problema, né? É, Bom, além da não conformidade que pode ser trazida por dados que são gerados, é possível também, como a gente falou, que as ocorrências podem serem registradas em relação a clientes, fornecedores, transportadoras, todas as outras partes relacionadas no processo. Isso faz gerar também uma avaliação periódica desse fornecedor, né? Dessas partes interessadas também. E isso é muito importante porque isso gera também um controle, né? Você qualifica fornecedores através dessa avaliação, você vê quais são que costumam causar problemas, gerar é, insatisfações, né? Que deve ser buscada evitar. Então, é bastante importante essa avaliação periódica de fornecedor. É, pode ser feita a partir de, ah, de uma definição, né? Qual que é essa periodicidade? É mensal? Semestral? É anual? Isso fica a critério da organização, né? Ah, também é possível, através desses dados, gerarem indicadores, né? E os indicadores também é uma forma de identificação de não conformidade. Então, se foi definida uma meta, né? Essa meta foi pensada, foi trabalhada em cima, essa meta tem que estar
em correlação com os objetivos da organização, da empresa, né? Tem que ter um contato e uma comunicação entre essas metas desses indicadores. Não batendo a meta, não estando dentro do critério que foi definido, vamos supor que a meta não foi batida durante 3 meses, esses 3 meses tem que criar algum plano de ação, alguma identificação, e o não atingimento é uma não conformidade a ser analisada, né? Então precisa de se debruçar um pouco mais sobre aquele indicador. Então, a não conformidade pode ser registrada e investigada, analisada até ter análise crítica e ver a eficiência e eficácia do processo. Bom, eu agradeço a, a oportunidade, o tempo ah, visto aqui nessa palestra. Se tiver qualquer dúvida, fico à disposição, mais informações, se algum tema, né, eu não tenha destrinchado o suficiente, fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.